Oi, oi! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos. E também sou fundadora da RHP Consultoria, que é uma consultoria de RH que atende empresas de todo o Brasil. Aqui, então, eu quero começar com um questionamento, uma reflexão, ok? Que não seja somente reativo nos seus treinamentos. Assuma o controle de agora em diante dessa área, desse setor, desse processo de treinamento que tem que existir dentro das empresas. Você vai entender um pouco mais do que é ser reativo nos treinamentos e você vai entender do que eu estou falando aqui. Mas quantos de vocês hoje agem nos treinamentos da seguinte forma? Alguém solicita, então um líder solicita, a empresa solicita, um colaborador solicita, então a demanda ela vem, ela chega até você, de olha, estamos precisando de tal treinamento, ou vamos fazer tal treinamento, ou fulano, organiza pra gente tal treinamento, e você simplesmente é um executor, uma pessoa que reage a essas demandas, reage a essas pessoas que de alguma forma demandam treinamentos. Quantos de vocês se sentem assim hoje? Muito mais reagindo a demandas externas do que necessariamente sendo o autor dessas demandas, sendo a pessoa que traz essas demandas, sendo a pessoa que levanta essas necessidades, planeja, faz isso com iniciativa, vem primeiro de você. Vocês vão perceber hoje, a minha intenção com vocês hoje é mostrar que existe um mundo relacionado à nossa responsabilidade no treinamento que muitos de nós, como RHs, desconhecem. Muitos de nós, como RHs, negligenciam. Existe esse mundo. E a gente vai falar sobre esse mundo hoje. Sem mais delongas, vamos lá falar dessa metodologia dentro de treinamentos, que é os treinamentos feitos com base na gestão por competências, este olhar de competências. Entenda, a gente não está falando aqui de treinamentos comportamentais. Sim, nós estamos falando disso também. É uma das partes que envolvem treinamentos por competências. Só que aqui a gente não está falando disso, a gente está falando da metodologia, que é o olhar, que é a visão, que respalda essa técnica por trás da área de treinamentos como um todo, ok? Então vamos lá. Treinamento é o processo educacional, é um processo educacional onde uma informação ela é passada justamente com a intenção de mudança, né? Então ali esse processo educacional vai estar sendo aplicado de uma maneira organizada, sistemática, uma maneira planejada, né? Pelas quais os indivíduos ali eles vão ou desenvolver ou aprender conhecimentos, ou eles vão desenvolver alguma habilidade, ou eles vão aprender algum conhecimento. Esse processo inteiro, ele envolve uma transmissão de algo específico. Então, tudo tem que ter um objetivo. Nosso treinamento tem que ter um objetivo. Qual é essa informação e esse conhecimento que eu quero passar para frente? Qual é esse comportamento que eu quero gerar mudança? Qual é essa técnica que eu quero desenvolver? Então, precisa ter uma clareza do que é o objetivo por trás daquilo que você está fazendo. Então, envolve essa transmissão de algo específico, tá? Relativo sempre ao trabalho, claro, porque a gente está falando de treinamentos dentro de uma empresa. Então, sempre que a gente for pensar isso tem relação com o trabalho? Isso, de alguma forma, hoje, a falta disso está prejudicando o trabalho? A presença disso vai beneficiar o trabalho? Se sim, então é algo que a gente tem que se atentar. Além disso, né, a gente pensa sempre se aquilo está adequado para a organização. Se aquele conhecimento e aquele objetivo específico está adequado para o que a empresa precisa. Muitas das vezes o que acontece é que nós acabamos fazendo treinamentos ou estando à frente de programas de treinamento que não são necessariamente o que a empresa tinha de prioridade naquele momento. Então a gente não está ajudando. Eu não sei, agora eu dou tantas aulas, a gente fala tanto que eu não sei exatamente se eu já disse isso para vocês, acredito que sim. Mas, de fato, a gente acredito que na aula de diagnóstico organizacional a gente falou sobre isso, que um resultado, ele só é resultado se você está resolvendo um problema real ou se você está fazendo com que a empresa atinja uma meta específica real.
ok? Então, dentro desse sentido, se o treinamento que eu estou executando, propondo, organizando, enfim, à frente naquele momento, se ele não está resolvendo um problema real da empresa, ou fazendo a empresa chegar mais perto do que ela deseja, se esse treinamento não está fazendo isso, então esse treinamento, naquele momento, ele não era necessário. E é aí que os treinamentos, principalmente treinamentos que a gente está falando aqui hoje, começam a ser vistos como gastos. Começam a ser vistos como perda de tempo, os líderes começam a não ficar tão propícios assim a liberar o time para participar, o próprio time vai para treinamentos como se fosse um horário livre, né? Ai, que bom, é um descanso do trabalho. Vou sentar lá, pensar na morte da bezerra, assinar uma lista de presença e é isso. Não. Se isso está acontecendo, significa que o seu processo está prejudicado, tá? Você está cometendo erros aí. Então, a nossa função é a criação desse processo de treinamento. Não é a nossa função executar todos os treinamentos. Quiçá, não é talvez nossa função executar treinamentos. Muitas das vezes vão ter empresas que você jamais vai estar à frente como facilitador ou facilitadora de nenhum treinamento. A nossa função organizar e estipular todo esse processo que envolve a área de treinamentos. Então, é levantar quais são as atividades, né? Quais são as necessidades desse treinamento, é propor um planejamento de treinamento anual, é organizar as prioridades desses treinamentos, é pegar a aprovação, é medir os resultados desses treinamentos, se eles estão conforme o objetivo ou não, é acompanhar essas pessoas, né, pós ali treinamento em uma avaliação. É tudo isso que envolve, é treinar as pessoas envolvidas no processo, é contratar os facilitadores que vão sim daí dar o treinamento, ok? É estar à frente junto com o facilitador na organização desse conteúdo, é definir quais são os indicadores desse treinamento, o que realmente de mudança a gente quer atingir ao final dele. Então, esse é o nosso papel. E vamos falar agora de uma maneira mais geral. A gente está falando desde treinamentos de integração, por exemplo, organizar esse processo, treinamentos funcionais, que também fazem parte da integração, que são treinamentos da função. Hoje a gente não vai conseguir falar nem sobre treinamentos funcionais, nem sobre treinamento de integração, mas perpassa por esses também, fazem parte do processo de treinamento. Até os levantamentos anuais que são feitos em cima de necessidade de treinamentos comportamentais e treinamentos técnicos, tá certo? Qual é a importância desse processo de treinamento feito de uma forma organizada, assertiva, que funcione? Primeiro, ter colaboradores mais capacitados. E, obviamente, e talvez mais importante, não só capacitados, mas capacitados no que a empresa realmente precisa. Lembra que a customização, ela é uma parte importantíssima do nosso trabalho? Não faz sentido eu pegar uma coisa pronta que tem aí, por exemplo, alguém fez um treinamento em outra empresa e falou, nossa, foi tão legal, faz aí também desse tema. E eu simplesmente replicar esse tema ali dentro da minha empresa sem ter a consciência se a minha empresa realmente precisa desse tema. É um problema lá dentro? É uma questão? Ou existem coisas mais urgentes para eu trabalhar ali dentro? Ok? Além disso, aumento da produtividade, porque se as pessoas estão capacitadas no que elas realmente precisam, essas coisas que realmente precisam vão impactar diretamente nas atividades que essas pessoas executam, ou seja, no trabalho delas, que vai impactar diretamente, então, na produtividade delas nesse trabalho. Aumento da motivação. Isso também acontece, porque como é bom você estar em uma empresa que preza pelo seu desenvolvimento. Como é bom você como colaborador. Lembre aí, né, se isso é uma coisa que você desejaria viver ou que você já viveu e gostou. Estar numa empresa que constantemente você está aprendendo uma coisa nova, constantemente a empresa está te estimulando a aprender, pagando um curso, pagando um treinamento, trazendo um instrutor bacana de algo que realmente tem impacto no seu trabalho, e você vê o seu trabalho melhorando, e você começa a colher os frutos por isso, isso é motivador. Além disso, retém talentos, justamente por isso, porque é muito bacana, né, você estar numa empresa assim. Então, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de sair dessa empresa para um outro lugar, porque essa é uma coisa que pesa. É um benefício intrínseco, né, um benefício indireto. Além disso, aumenta o capital intelectual da empresa.
Porque você está desenvolvendo essas pessoas com novos conhecimentos. Então, aquele capital intelectual que existia quando você contratou, você está expandindo ele ali ao longo da jornada desse colaborador. Sem necessariamente precisar contratar ninguém mais com experiências ou conhecimentos diferentes. Você está estimulando as pessoas que já estão ali dentro a expandirem os conhecimentos. Então, isso aumenta o capital intelectual da empresa. Traz credibilidade para o RH e para o seu trabalho. De novo, tudo que a gente está falando aqui até o momento tem essa função principal de aumentar a credibilidade do que a gente faz. A empresa começa a olhar para o que a gente faz, para o nosso trabalho e para nós, de uma maneira diferente, como autoridades, como referências, ok? E isso é muito importante. Tão importante que eu vou trazer agora cases reais de alunos meus de novo, para vocês verem o quanto essa metodologia é poderosa, o quanto vocês aplicarem esses projetos, subsistemas dentro de uma metodologia atual tem poder. Olha aí a Mirella, que disse o seguinte, ó. Graças ao plano de implantação de um RH, consegui minha tão sonhada vaga. Estamos implantando na empresa um RH do zero e o GPC, que é o curso, né, que é uma sigla aí de gestão de pessoas por competências, tá me ajudando demais. Passei na entrevista apresentando o projeto de como implantar um RH na organização, eles amaram. Ó, temos aí também a Jane, que hoje está ganhando R$ 11.500 por mês depois de ter aplicado o estudo na empresa que ela trabalha, né? Ela ainda está lá. Nós temos a Mari aí, ó, que diz o seguinte: em um mês de contratada, no novo emprego e primeira experiência na área de RH depois da formação, consegui implantar passo a passo todos os subsistemas de RH. E é incrível, fui contratada como assistente e após 2 meses no início de implantação, fui promovida a analista de RH. Aí nós temos também a Cláudia, que o salário dela mais do que dobrou no serviço que ela tá. Então, isso tudo é real, isso tudo é possível. Quais são as consequências de você acabar ignorando tudo isso aqui? De você não fazer de uma forma assertiva, de você continuar fazendo da forma que está fazendo ou não fazendo? Primeiro, a empresa passa a ver treinamentos como gasto, porque de fato, muito provavelmente está sendo gasto. Vamos combinar que investimento é aquilo que retorna, gasto é aquilo que não retorna. Se você está fazendo um treinamento de algo que a empresa não precisa, não está conseguindo definir realmente quais são os objetivos de conhecimento que você quer, não está conseguindo trazer os instrutores adequados, não consegue avaliar depois se esses objetivos foram alcançados ou não, significa que sim, está sendo um gasto, né? Muito provavelmente esses investimentos não estão valendo a pena. Essas pessoas não estão mudando realmente o que elas estão fazendo ali dentro, com base nesses treinamentos. Isso significa que não está adiantando. A alta rotatividade da equipe também é uma consequência. De novo, né? É o contrário do raciocínio aí que a gente trouxe na parte da importância. Porque se você está num lugar que não preza pelo seu desenvolvimento, que em nenhum momento, né, te capacita, se preocupa com a sua amplificação de conhecimento, que não estimula isso de uma maneira natural, muito provavelmente isso vai pesar para você. Isso desestimula, abaixa a produtividade, faz com que a pessoa sinta uma falta de segurança nas atividades que ela exerce. Por quê? Porque treinamentos nos ajudam a nos sentir mais seguros nas atividades que a gente exerce, justamente porque eles nos dão novos conhecimentos, novas habilidades, novas formas de lidar com o nosso trabalho, que melhoram o nosso desempenho, então nos deixa mais seguro. Então, a falta disso nos traz uma falta de segurança. E, além disso, não entregar o que a empresa espera faz com que nós, como RHs, não entreguemos o que a empresa espera e o colaborador também passe, talvez, a ter dificuldade de entregar o que a empresa espera, justamente por quê? Porque essas pessoas não estão sendo desenvolvidas no que a empresa espera. Quais são os erros, então, que nós, como profissionais de RH, tendemos a acabar cometendo quando o assunto é treinamento? Primeiro, focar somente em treinamentos técnicos. Quem aí comete esse erro? Dos treinamentos que você está fazendo, grande parte deles, em sua maioria ou todos eles,
são focados na técnica. O que são treinamentos técnicos, Elis? São aqueles treinamentos que estão diretamente ligados à atividade, à execução da atividade daquele cargo. Então, por exemplo, um treinamento de Excel que vai melhorar ali a minha habilidade no Excel, um treinamento de línguas que vai melhorar a minha fluência ali de alguma coisa que é importante para a empresa, um treinamento de vendas para mim que sou vendedor, um treinamento de recrutamento e seleção por competências para você que é RH, um treinamento que realmente melhora a sua técnica, ok? Então, esses são treinamentos técnicos e normalmente esses são os mais aplicados pelas empresas, os que as empresas mais sabem fazer ali um mapeamento, ou uma sugestão, ou um treinamento. Agora, treinamentos comportamentais ficam negligenciados na sua maior parte das vezes. Primeiro, porque as empresas não sabem levantar as necessidades de treinamentos comportamentais. Segundo, porque as empresas não sabem depois medir e acompanhar se esses comportamentos realmente estão mudando e se aquilo fez efeito. Então, acaba que, muitas das vezes, as empresas acabam negligenciando mesmo os treinamentos comportamentais. E esse é um grande erro, porque a gente sabe que, quando a gente está falando de seres humanos, tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais têm um peso enorme no desempenho dessa pessoa. Tanto é que eles são avaliados nisso tudo, lá na avaliação de desempenho que a gente falou em outra aula. Então, por que eu vou negligenciar isso aqui na hora de desenvolver as pessoas? Sendo que eu sei que elas precisam ter o comportamento delas desenvolvidos para poder executarem melhor o trabalho delas. Não adianta elas serem boas tecnicamente. Eu até trouxe uma pesquisa para vocês lá na nossa aula de recrutamento e seleção por competências, que diz que 9 entre cada 10 pessoas que são contratadas pela técnica são desligadas pelo comportamento. Aqui a gente não está falando de recrutamento, mas é uma pesquisa que nos faz pensar sobre técnica e comportamento, correto? Se a maior parte das pessoas são desligadas pelo comportamento, significa que ele tem muito peso, sim, para as empresas. Para aquela pessoa executar as atividades conforme a empresa espera, estar encaixado, enquadrado ali dentro da empresa conforme a empresa espera. Então, por que não desenvolver essas pessoas em cima de comportamento também? E aí é um grande erro que a gente tende a cometer. Além disso, copiar treinamentos prontos. Acabar não customizando os treinamentos para as reais necessidades da empresa. E aqui a gente entra de novo naquilo que eu falo muito aqui para vocês, que é sobre o profissional replicador. O profissional que replica, que dá um Ctrl+C, Ctrl+V, que vê lá no LinkedIn alguém postando, nossa, hoje o treinamento sobre... sei lá, vou dar um exemplo, tá? Hoje o treinamento sobre persuasão foi super legal, olha que bacana, aí vê as fotinhas, todo mundo feliz. E aí o que a gente faz? Fulano, me conta aí como é que foi esse treinamento, quem deu, como é que foi uma dinâmica, eu quero fazer aqui também. E aí você pega e replica aquilo lá dentro da sua empresa. Por que isso não funciona? Porque você nem sabe se as pessoas da sua empresa realmente precisam ser capacitadas em persuasão. Quem disse? De onde você tirou isso? Porque aqui a gente só trabalha com informações reais da empresa. Lembram que isso é ser estratégico? É você customizar suas ações para realmente informações reais da empresa, problemas reais que ela esteja vivendo e metas reais que ela tenha. Se a persuasão, nesse exemplo, não está trabalhando nenhum problema que a empresa tem, a empresa não tem nenhum problema com relação a isso, ela tem outros problemas que você não está trabalhando, não tem nenhuma meta que está relacionada a perpassar por isso, que isso não vai ajudar a atingir nenhuma meta, então para que você está replicando isso? É só para dizer que está fazendo? E muitas das vezes é isso mesmo, a gente fica naquela ansiedade de, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho boas intenções de fazer muito, de fazer as coisas acontecerem, de trazer coisas novas, de fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas, contentes, mas não é por aí que passa o nosso trabalho, ok? Maravilha. Além disso, não planejar os seus treinamentos com antecedência, ou seja, não propor para a empresa um planejamento de treinamento, você só reagir de acordo com as demandas, que é aquilo que eu disse no início aqui da nossa aula. Reagir de acordo com demandas somente. Chega um líder, fulano, treinamento lá de Excel para o meu time, viu? Organiza aí, você, ok. Aí chega alguém, fulano, vê se tem orçamento para a pessoa do meu time fazer um curso X. Você, tem sim, check. É reagir.
Cadê você como RH? Chegando na empresa com um relatório bacana, com uma sugestão de treinamentos para aquele ano, treinamentos que tanto vão resolver problemas quanto vão ajudar a empresa a atingir metas. Cadê você fazendo isso? Maravilha. Outro erro é deixar a definição dos treinamentos somente nas mãos dos líderes. Isso porque, de novo, eu falo muito isso para vocês, sobre a lente pela qual a gente vê o mundo. Cada líder tem a sua lente, tem a sua forma de olhar, tem a sua subjetividade. O que acontece, então? É que cada líder vai estar solicitando treinamentos conforme os seus próprios interesses. Um líder vai estar pensando, eu preciso tanto capacitar essa pessoa nisso porque eu não aguento mais fazer isso, então eu quero delegar. Então, fulano, ou RH, vê aqui um curso disso para essa pessoa. Enquanto que vão ter líderes que não vão solicitar treinamento para ninguém. Então, assim, vão solicitar treinamento em coisas que não precisam, vão deixar de solicitar treinamento, porque eles não sabem. Primeiro, eles não sabem mapear do jeito certo. E segundo, cada um tem a sua lente, a sua forma que está enxergando, o seu porquê por trás, que tem a ver com o seu contexto, com a sua forma de criação, com o mundo corporativo que ele já esteve inserido, o jeito que o chefe lidava com ele, tudo isso. O seu perfil, sua personalidade. Então aqui a gente não pode ficar só nas mãos dos líderes, a gente tem que assumir esse controle, porque sim, esse controle é nosso. A área de treinamentos é nossa responsabilidade, o desenvolvimento das pessoas é nossa responsabilidade. Não definir um objetivo para o treinamento. E claro, não está avaliando se esse objetivo foi atingido ou não. Esse é um grande erro. Eu vejo pessoas fazendo assim, eu vou fazer um treinamento de comunicação. E aí eu pergunto assim, que bom, maravilha. O que exatamente então você está querendo mudar de comunicação aí no seu time? Eu quero que eles se comuniquem melhor. Tá, mas o que exatamente? Qual é o indicador que você vai observar? O que você observou que não tá tão bom neles e que depois do treinamento você vai observar se melhorou? Qual é o exato indicador? É comunicação? É o quê? É o jeito que eles falam, o jeito que eles escrevem? É melhoria de erros, porque eles não estão tá dando muito ruído nas comunicações, tá tendo muito retrabalho? É o quê? É o que você quer melhorar na comunicação? Porque senão, se você tá só a comunicação, vai vir ali um instrutor que vai ficar falando um monte de teoria linda sobre comunicação, vai falar sobre tipos de comunicação, todo mundo vai aprender, mas ninguém vai mudar realmente a sua comunicação dali para frente. Por quê? Porque não ficou claro qual era o exato ponto que eles queriam, né? Que a empresa queria gerar mudança. E é óbvio que se não ficou claro para o instrutor, não vai estar claro para quem está assistindo e participando do treinamento e não vai ter mudança de comportamento. Então, sim, a gente tem que ter um objetivo claro por trás de todo o treinamento e nós temos que saber avaliar depois se esse objetivo foi ou não foi atingido. Vamos para os requisitos? Essa parte é uma parte que eu gosto muito de dizer o seguinte: não é tão simples assim você fazer uma coisa bem feita. E é por isso que demanda conhecimento, é por isso que demanda técnica, porque não é qualquer um que sabe fazer. Por que a maioria das pessoas acabam só reagindo, não conseguindo planejar? Porque elas não sabem como fazer. E para fazer bem feito, tem alguns requisitos. Você vai precisar analisar algumas informações reais da empresa para poder fazer o seu levantamento das suas necessidades de treinamento e para poder executar esse processo de treinamento de uma forma bem feita. O que são esses requisitos? Você tem que ter aplicado um diagnóstico organizacional, ou uma pesquisa de clima, uma ferramenta de pesquisa. Nesse caso aqui eu trouxe o diagnóstico organizacional. A gente até teve uma aula sobre isso, que está aqui no YouTube. Você precisa da descrição do cargo atualizada. Como é que você vai propor treinamentos para esses cargos? Se você não conhece esses cargos, não sabe o que eles têm que realmente executar. Você tem que ter mapeado as competências técnicas, as competências comportamentais, as competências organizacionais. Porque daí você também vai ter muita facilidade de entender e propor treinamentos técnicos, comportamentais e treinamentos que fortaleçam cultura, valores, missão, propósito. Por quê? Porque você conhece realmente o que essas pessoas precisam entregar. Tá claro para você o que elas precisam ter desenvolvidas. Além disso, os indicadores, que também vão te ajudar a entender o que no dia a dia você quer que mude. Daí a gente também precisa
da definição dos grupos de similaridade e graus de cada um dos grupos de competências. Porque no momento de eu propor um treinamento, eu tenho que saber se aquele grupo que está ali, eles precisam daquela competência muito desenvolvida, meio desenvolvida, pouco desenvolvida, para saber a intensidade que eu trago ali daquele conhecimento para gerar a mudança exata que eu preciso. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, porque é daí que a gente vai utilizar tudo isso, é o resultado da avaliação de desempenho. Então, tudo isso aqui foi utilizado lá na sua avaliação de desempenho, como tem uma aula aqui também no YouTube disponível sobre avaliação de desempenho. E aí sim, essas pessoas foram avaliadas e você, no final dessa avaliação, vai ter acesso ao resultado de como elas estão, quais são os gaps. Então, você vai saber quais são os maiores gaps por nível. Então, no nível de liderança, está tendo um grande gap nesses comportamentos, nessas técnicas. No nível de operacional, está tendo muito gap X, gap Y. Você vai saber quais são os gaps da empresa como um todo. Nossa, da empresa como um todo está tendo um gap muito forte nessa competência organizacional. Você vai saber os gaps por equipe. Nossa, tal equipe realmente está com isso aqui muito ruim. O que será que está acontecendo? Então, aí é onde a gente começa a pensar, opa, qual que é a função do treinamento? Desenvolver. Se essas pessoas estão com gaps, então eu vou propor treinamentos para desenvolver esses gaps. Então, o resultado da minha avaliação de desempenho vai também ser um excelente norteador para os meus processos de treinamento. Ok? Então, só para vocês entenderem, no final das contas, isso aqui é o necessário. Você ter a descrição do cargo, com a missão, com as responsabilidades, com as competências mapeadas, as competências técnicas divididas em conhecimentos e habilidades, as competências comportamentais divididas em grupos, né, de competências similares com seus graus, sendo que grau 5 é grau máximo, né, e grau 0 é grau inexistente, e grau 1 é grau mínimo. Com as suas competências, antes de falar, com as competências organizacionais, que são aquelas que pressupõem cultura, que todos os cargos têm que ter, que são comportamentos esperados pela empresa de todos os cargos para fortalecer o que é importante para a empresa. Os indicadores você vai ter mapeado, então, de todos os seus, as suas competências levantadas e mapeadas, você vai ter formas visíveis, né, palpáveis, objetivas de você analisar no dia a dia que aquela competência existe. E você vai ter os indicadores de competências organizacionais também e os indicadores de performance. Tudo isso aqui a gente falou com um pouco mais de nível de detalhe lá na live, né, na aula que tem aqui disponível no YouTube de avaliação de desempenho por competências. Então, você consegue assistir ainda para saber mais sobre isso aqui. Mas o que eu quero te dizer? Tudo isso aqui é feito para que você consiga aplicar uma avaliação de desempenho correta e aí sim o resultado dessa avaliação vai ser utilizado no seu planejamento de treinamento. O resultado do diagnóstico organizacional, que também teve uma live aqui sobre isso, também vai ser usado aqui. Porque vamos lá, recapitular. Vamos supor que lá no nosso diagnóstico organizacional, uma das variáveis eram liderança. Uma das variáveis era liderança. Então, você aplicou o diagnóstico na empresa, uma ferramenta de pesquisa nos colaboradores, e ali você constatou que a liderança foi mal avaliada. Que no diagnóstico constou que as pessoas estavam dizendo que tinham problemas relacionados à liderança. Então, você pode utilizar essa informação para propor, por exemplo, treinamento de liderança aqui. Lembra do plano de ação que a gente tem que fazer lá no diagnóstico organizacional? Uma das formas da gente acabar solucionando alguns daqueles problemas é através de treinamento. Então, aqui é o momento em que você avalia essas informações internas da empresa para poder trazer o seu planejamento de treinamento. Vamos então ver quais são essas etapas para vocês entenderem melhor? Primeira etapa é definir qual vai ser o tipo de treinamento. Vai ser um treinamento técnico ou um treinamento comportamental? Segunda etapa é levantar as necessidades dos treinamentos. Então, a gente vai ver aqui algumas opções de como fazer isso. A gente já viu avaliação de desempenho, uma delas. Diagnóstico organizacional é outra delas.
A terceira etapa é justamente a aprovação desse planejamento e ajustes. Então, você vai levantar essas necessidades, vai propor para a empresa: olha, empresa, esses são os treinamentos que eu proponho para a gente incluir no nosso cronograma do ano, porque estão pautadas aqui, ó, no diagnóstico organizacional, aqui na avaliação de desempenho também constatei isso. Então, isso aqui vai ser muito bom para a gente melhorar X, para a gente melhorar Y. Essa é a expectativa da gente melhorar X e Y. E aí a empresa vai aprovar, perfeito, vamos começar por esses, depois vamos por aqueles, vamos organizar, vamos ver se a verba vai dar, deu, não deu, aí ajustes e bate o martelo. Bateu o martelo de quais são, então, qual vai ser o planejamento do ano, a gente entra em outras etapas. Antes de falar dessas outras etapas, eu quero reforçar aqui, aprofundar um pouco mais com vocês de quais são essas informações inteligentes, essas informações de dentro da própria empresa que nós utilizamos para fazer o levantamento das necessidades do nosso treinamento. Uma questão que eu quero dizer aqui é que existe uma forma arcaica de se fazer o levantamento de necessidade de treinamentos e que não é mais usual. Que é o seguinte, você aplicar um questionário ali nos líderes, perguntando para os líderes o que eles acham que precisa de treinar. Normalmente é assim que era feito, né? Que ainda é feito em muitos dos lugares, infelizmente, mas não é a melhor forma de se fazer. E aqui, o que eu quero te dizer? Que esses são os lugares que você vai colher informações para ajudar no seu levantamento de necessidade, para propor treinamentos para a empresa. Primeiro lugar, projeções e metas da empresa. Então, você tem que saber para onde a empresa está indo. Quais são as metas dessa empresa para esse ano? Qual é o planejamento estratégico dela para esse ano? Exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem básico para vocês verem como não precisa ser nada muito mirabolante para vocês serem estratégicos. Vamos supor que o planejamento estratégico desse ano da empresa seja implantar um software, um ERP, né? Um sistema de gestão. Então, a ideia da empresa é automatizar, é tirar o uso de planilhas, né? É tornar uma coisa mais tecnológica, integrada. Ou seja, esse é um dos motivos aí das metas desse ano, dos objetivos. Só que se eu não sei disso e eu ficar somente analisando ali no meu mundinho as minhas informações, sem saber para onde a empresa está indo, eu corro o seguinte risco. Vamos supor que no momento da avaliação de desempenho, eu acabei levantando que a maioria dos cargos que estavam sendo avaliadas em competências técnicas e indicadores de performance que tinha relação com o uso do Excel foram mal avaliados. E eu começo a perceber, nossa, tá tendo realmente um gap de Excel aqui dentro da empresa. As pessoas estão precisando se desenvolver melhor nisso. Então, o que eu faço? Eu pego minha verba ali dos meus treinamentos, contrato um instrutor, ou então eu pego alguém ali de dentro da minha empresa, um TI, ou alguém que é bom de Excel e peço para dar um treinamento, e eu acabo capacitando essas pessoas em Excel. Sendo que o Excel vai ser abolido muito em breve da empresa. O uso do Excel não vai ser mais prioridade. A empresa vai implantar um sistema de gestão, um software, muito em breve. É um plano. Então, tá vendo como eu desperdicei um recurso da empresa por não saber para onde a empresa estava indo? Então, tudo isso acaba sendo muito importante, eu saber para onde a empresa está indo. Vamos supor que a empresa tem um planejamento de implantar a ISO 9001, por exemplo, certificar a ISO 9001. Poxa, como que nos meus treinamentos eu posso facilitar que isso aconteça? Poxa, eu posso colocar treinamentos relacionados a procedimentos, a criação de processos, eu posso colocar um treinamento para já ajudar as pessoas a irem criando suas matrizes, seus documentos. O que eu já posso propor dentro do meu planejamento de treinamento para ajudar a empresa nesse processo? Então, é muito importante a gente saber para onde a empresa está indo para, sim, propor treinamentos que vão ajudar a empresa a atingir metas. Porque nossa função é exatamente essa: resolver problemas e fazer com que a empresa chegue mais perto dos seus objetivos. Então, eu preciso também saber, além de saber os problemas, que a avaliação de desempenho me dá os problemas, o diagnóstico organizacional me dá os problemas, eu também preciso saber quais são as metas.
tá bom? Então, daí é onde você tira também essas informações. Segundo lugar, né? Segundo local que você tira informações importantes são das próprias competências mapeadas e dos indicadores mapeados. Porque você vai ver padrões. Nossa, aqui na empresa, grande parte dos cargos tem a competência comportamental de comunicação mapeado. Quem sabe é uma empresa que realmente o seu ramo fim acaba tendo muitos cargos que envolvem certos tipos de competências comportamentais. Então, se a maior parte da empresa, dos cargos, acaba tendo que utilizar essa competência, eu posso então propor treinamentos que facilitem que desenvolvam ainda mais essa competência. E assim vai. Então, se eu conheço melhor esses cargos, essas competências, esses indicadores, eu também consigo utilizar isso no momento do meu mapeamento. Em terceiro lugar, como eu já tinha dito, é avaliação de desempenho, onde você levanta os gaps de desempenho dessas pessoas e consegue propor treinamentos que então vão resolver esses gaps. E outro lugar que eu também já tinha comentado é o diagnóstico organizacional. Também de onde você tira ali informações reais da empresa, levantadas pelos próprios colaboradores e que vão te dar essa percepção também de problemas e gaps que a empresa tenha e que você vai, então, pode solucionar através de treinamentos, dependendo do que for. Então, eu trouxe aqui para vocês lembrarem aqui comigo, recapitularem, que eu mostrei para vocês lá no módulo. O módulo é ótimo. Olha, eu já tô achando que tô gravando o curso aqui, né? Lá na aula de avaliação de desempenho. Que esse aqui é um pedaço, né, do nosso formulário de avaliação de desempenho, são recortes. Vocês podem perceber que eu até recortei, né? Onde então você vai ter nas suas mãos gaps relacionados a comportamentos a competências técnicas, você vai ter gaps relacionados a competências comportamentais, gaps relacionados a competências organizacionais, a indicadores de performance, né, que são os KPIs, as entregas. Então, você vai ter todos esses gaps nas suas mãos para poder propor treinamento de uma maneira assertiva. Maravilha. Então, eu falei até a terceira etapa, né, de mapeamento, perdão, a terceira etapa de aplicação aqui do treinamento por competências. Agora, a gente vai dar continuidade. Depois disso, a quarta etapa é o próprio planejamento de treinamento. Então, se eu fiz o levantamento dessas necessidades de treinamento e eu tenho nas minhas mãos ali já aprovado pela empresa quais vão ser os treinamentos para dar prioridade para aquele ano, então agora eu vou começar a planejar isso, né? Além disso, eu planejando, eu tenho que lidar com a execução. Eu vou contratar um instrutor, eu vou pensar junto com o instrutor em qual vai ser a melhor modelo de ensino-aprendizado. Então, vai ser melhor em formato de palestra, em um formato de gamificação, em um formato de painel, em um formato de discussão, em um formato de treinamento prático, de exercícios, como é que vai ser melhor a gente fazer isso? Depende de quem é o seu público, depende de qual é o assunto, depende de qual é o indicador que você está querendo mudar. Daí você vai, então, organizar o conteúdo programático junto com esse instrutor. Se você não conhece de modelos de ensino-aprendizagem, se você não sabe sobre isso, você fica o quê? Na mão do instrutor. E não dá para você ficar na mão dos instrutores. Por quê? Porque quem é responsável por garantir o resultado desse treinamento é você. Quem conhece esses colaboradores é você. Quem sabe quem vai ser o público que vai estar ali é você. Quem sabe exatamente qual é as mudanças que você quer atingir ali depois é você. Então, você tem que entender de modelos de ensino-aprendizagem para você poder sentar com esse instrutor e poder ter uma conversa de igual para igual. E juntos vocês desenharem o melhor desenho de treinamento para aquela demanda. Ok? Então, passada a execução, vocês vão então passar para a avaliação do resultado. Então, o treinamento aconteceu, tem que avaliar resultado. E não se engane achando que avaliar treinamento é passar um formulário no fim do treinamento perguntando para as pessoas o que elas acharam. Como é que estava nota para o instrutor, nota para o espaço, nota para a apostila? Não. Essa é uma das formas? Sim. Essa é uma das camadas, um dos níveis de avaliação de treinamento, que é o nível de feedback e reação. Mas existem ainda 3 outros níveis de avaliação de treinamento que a minoria dos RHs fazem,
que é o momento que realmente a gente põe em xeque se essas pessoas, elas aprenderam, primeiro ponto, e segundo ponto, se elas realmente vão mudar as suas atividades, o seu comportamento ou as suas habilidades em cima do que foi treinado. Então, tem que avaliar resultado. E uma vez avaliado o resultado, eu vou apresentar esses resultados para a empresa. Olha como aqui a gente já está falando de uma coisa de outro nível. Você levantou necessidade de treinamento com informações reais, você propôs um planejamento de treinamento, você planejou esses treinamentos, você conversou de igual para igual com esses instrutores, você definiu como vai ser esse conteúdo, você executou, né? Tá por trás ali da execução desse treinamento, você avaliou esse treinamento em 4 níveis diferentes e você agora vai apresentar os resultados desse treinamento para a empresa. Através de uma apresentação de relatórios, através de uma apresentação de planilha com cálculo de retorno de investimento nesse treinamento. Isso é outro nível. É aí que, como eu disse, você passa a ser um profissional diferenciado. É aí que não fica dúvidas para a empresa trava a língua, de que o que você está fazendo não é uma coisa básica, não é comum, é algo além, é algo profissional, é algo com credibilidade, é algo que não vem do seu achismo, vem de método, vem de técnica, vem de ser especialista realmente no que você faz. E é aí que o seu trabalho ganha outra repercussão. Entendem como fazer isso tudo gera um impacto completamente diferente na empresa? Do jeito que ela vai começar a enxergar o RH e o que você faz? Vamos falar um pouco mais dessa parte de análise de resultados, que eu tenho certeza que vocês querem saber, porque a minoria dos RHs acabam fazendo isso aqui. Como é que analisa resultado? Como eu disse, existem 4 níveis de avaliação de treinamento. O primeiro nível é reação e feedback, que é a que eu disse para vocês, que é aquela mais comum de se fazer, né? Após o treinamento finalizar, é aplicado ali um formulário nos participantes, onde eles avaliam várias questões, né? Dão feedback sobre várias coisas que envolvem ali o treinamento. Eles vão avaliar o instrutor, eles vão avaliar o local, eles vão avaliar o material didático, eles vão avaliar o próprio conhecimento, né? Ali o conteúdo, eles vão avaliar bastante coisas ali, né? Qual é o feedback deles, a reação deles com relação àquele treinamento. Ponto. Esse é um ponto. Dali você já tira algumas melhorias que, né, algumas pessoas vão falar, nossa, o ambiente estava escuro, estava frio, estava quente, o instrutor não foi bom, o material didático estava ilegível. Daí você já vai tirando melhorias para próximos treinamentos. Mas não é só isso. A gente também, depois que termina o treinamento, a gente precisa saber o seguinte: qual foi a aprendizagem dessas pessoas? A aprendizagem que a gente está falando aqui é retenção de conhecimento. O quanto essas pessoas realmente reteram desse conhecimento que foi passado? O quanto elas realmente aprenderam? Aqui eu ainda não estou falando de execução, eu estou falando de conhecimento. Então, o que você vai fazer? Antes do treinamento, você vai aplicar um testezinho de conhecimento sobre aquele assunto. Principalmente se for um assunto que as pessoas já sabem. Vamos supor que você, como RH, já executa recrutamento e seleção. Então, eu poderia aplicar em vocês um teste antes da minha live sobre recrutamento e seleção para ver o nível de conhecimento de vocês sobre aquele assunto. E aí, depois da live, eu aplicar um outro teste, um quiz, uma provinha, para ver se vocês aprenderam mesmo. E aí eu comparo, putz, ó, eles não errou isso aqui antes e acertou agora. Elise, e se não for algo que as pessoas já executam, que não tem um antes, né? Que só tem um depois, vamos supor que é uma técnica nova. É uma coisa nova que você tá treinando as pessoas de algo que elas não fazem ainda. Não precisa aplicar o antes, mas o depois você vai aplicar uma provinha, um teste de conhecimento com o que foi falado ali para realmente ver se as pessoas absorveram o conhecimento, absorveram o conteúdo. Isso diz se o instrutor sabe passar a mesma informação, se as pessoas estavam mesmo prestando atenção, se não ficou muito assunto para pouco tempo e elas não conseguiram reter muito disso, e aí você vai mudar o método de ensino-aprendizagem num próximo treinamento que for parecido, em termos de o que vai ser dado. Então, a aprendizagem vem daí, o conhecimento. Depois a gente vem para um outro nível de avaliação, que é o comportamento.
E não se enganem, aqui não é só em treinamento comportamental que a gente avalia comportamento, em treinamento técnico também. Porque o comportamento é a execução, né? É o mudar. Uma coisa é eu aprender, outra coisa é eu mudar o que eu faço, é o externalizar aquilo. Então, em treinamentos comportamentais, eu vou mudar a minha forma de me comportamentar. E em treinamentos técnicos, eu vou mudar a minha forma de executar. Então, se eu fui treinada tecnicamente em Excel, eu tenho que melhorar o meu Excel, eu tenho que começar a fazer mais coisas no meu Excel, eu tenho que melhorar meus gráficos, eu tenho que começar a usar mais fórmulas. É assim que a gente consegue ver se esse comportamento, que daqui é mais uma habilidade, mudou. Enquanto que num treinamento de comunicação específica para comunicação entre áreas para diminuição de ruídos, que é o indicador específico que a gente quer fazer para diminuição de retrabalho, tá vendo como aqui ficou específico? É isso que vai ser avaliado. Os retrabalhos diminuíram, a comunicação melhorou, não melhorou? Esse comportamento é que vai ser analisado. Então, aqui existe uma forma de se fazer isso, tá? Envolve os líderes a avaliarem isso ao longo de um tempo pós-treinamento, mas que também precisa ser feito. Porque é aí que você percebe, opa, se as pessoas não estão mudando comportamento, o que que aconteceu? Onde foi falho o treinamento, tá? E aí vem para um quarto nível, que é o resultado. Acabou que no de comportamento eu dei o exemplo usando já os dois, né? Porque quando eu disse se melhorou o retrabalho, né? Se diminuiu o retrabalho, esse é o resultado. Então, de comportamento é a comunicação da pessoa melhorou, então eu analisei o comportamento. Depois eu vou analisar o resultado. O retrabalho, que era o que eu queria melhorar. No fim, eu quero o fim. Melhorou, melhorou, não tá tendo mais muito retrabalho. Ufa, então o resultado foi positivo. Se um treinamento de persuasão, meu objetivo era vender X vezes mais, em comportamento eu vou analisar se a persuasão da pessoa melhorou. E em resultado, eu analisar se as vendas realmente aumentaram. Se realmente vendeu X vezes mais. Entende? São coisas que andam bem juntas, mas que são análises que a gente vai fazer diferente, separadas. Olha esse nível. Imagina você apresentar para a empresa esse nível. Inclusive, trouxe aqui para vocês um exemplo de uma das coisas que a gente apresenta para a empresa, que é um cálculo de ROI de treinamento. O que é o ROI? É uma palavra em inglês, né? Eu amo que o RH, ele ama usar palavras em inglês, não só o RH, né? O mercado tá muito assim hoje em dia. Eu não sou muito fã de inglesar as coisas, acho que a gente pode muito bem falar na nossa língua, da nossa forma, mas o ROI é o Return of Investment, que é o retorno do investimento, o retorno sobre o investimento. Ou seja, o investimento que eu fiz, qual foi o retorno dele? E aí eu consigo ver se o retorno foi positivo, ou seja, retornou mais do que eu investi, ou se foi negativo, ou seja, retornou menos do que eu investi, então eu saí no prejuízo. Em treinamento, dá para a gente fazer esse cálculo, algumas vezes mais objetivos, algumas vezes mais subjetivos, mas dá. Esse é um exemplo aqui, por exemplo, de um treinamento de técnica de vendas, onde realmente a gente vai analisando todos aqueles pontos de o resultado fim, qual era o indicador exato que eu queria melhorar, como é que era antes, como é que tá depois, para eu ver se realmente, então tem o cenário 1, cenário 2, que é o pré e o pós, e a gente apresenta para a empresa esses resultados desse treinamento. Tá vendo como a gente já tem, né? E depois, além disso, a gente apresenta um relatório com todos os dados ali do treinamento, tanto de reação e feedback dos dados que foram importantes, tanto também da parte comportamental, da parte de aprendizado, a gente coloca algumas, de uma maneira geral, né, gráficos de que mostre o resultado da turma, né, de todo mundo, como é que foi o desempenho, melhoria da turma inteira que participou daquele treinamento, e a gente apresenta isso para a empresa, para mostrar para ela que ela não está rasgando dinheiro, para fazer com que ela passe a valorizar mais os treinamentos que a gente está dando, para quando a gente chegar com propostas de treinamentos, a nossa verbalmente, eles deem mais ouvidos ao que você tem para propor quando o assunto é treinamento, porque eles sabem que você não está fazendo algo por fazer, você está fazendo com técnica, com objetivo e está medindo e apresentando para eles. Esse é o nosso trabalho. Percebe, então, que o nosso trabalho é lindo e é muito além do que acaba acontecendo por aí?
E é por isso que quando eu ouço profissionais falando para mim, Elis, eu queria ser mais valorizado, eu queria ser melhor remunerado, eu queria ser mais requisitado, eu queria ser mais ouvido, eu queria ser mais visto como autoridade. Quando eu vou olhar o que a pessoa está fazendo, ela não está se colocando nesse lugar ainda. Ela não está provocando esse nível de reação porque ela não está agindo dessa forma que provoca essa reação. Então, é muito importante a gente saber que isso começa por nós. Nós temos que mudar a nossa ação para que então mude a reação do outro para conosco. Inclusive, vou deixar aqui com vocês agora 2 cases reais de 2 alunas minhas que mostram exatamente essa mudança que houve na carreira delas depois que elas começaram a mudar a forma delas de agir dentro do departamento de RH. Mudar os resultados, o nível dos resultados, começar a apresentar coisas nesse nível que a gente está vendo aqui no Esquenta. Dá só uma olhada. 3 anos. Comecei a trabalhar, na verdade, com 16 anos, mas aos 18 que eu tive minha primeira experiência profissional de fato. Na época eu não me identificava com a área de RH, elas sempre me trouxeram, né, para essa área, eu sempre auxiliava o RH no processo de recrutamento e seleção. Então eu comecei a gostar, né, do que eu fazia no dia a dia por eu auxiliar a área. Depois dessa experiência, eu tive uma outra experiência profissional, mas na área administrativa, que eu tive a oportunidade de investir mesmo na faculdade de RH. E quando eu saí da faculdade, eu me sentia muito motivada, eu me rotulava muito como uma recém-formada sem experiência. E aí, enfim, nos meses onde eu estava buscando recolocação, né, após eu me formar, eu saí da experiência profissional onde eu estava. Então, a partir daí, consegui uma oportunidade com um assistente de RH. Então, quando eu entrei, eu me vi dentro de uma empresa que não tinha RH, não tinha sistemas rodando, não tinha metodologia. E eu, como profissional de RH, que as pessoas sempre me perguntavam, e você, qual que é a sua opinião, qual que é a sua decisão? E eu travava numa reunião, enfim. Então, eu sem experiência, eu me vi nesse desafio de implantar um RH. Eu precisava ter essa segurança e passar essa segurança, né, para os donos da empresa. Comecei a buscar formações, pensei em fazer pós-graduação. E aí, nessa busca, conheci a Maratona RH na prática. E aí eu comecei a ver, né, me aprofundei na gestão de pessoas por competências, né, através do que você passava, através do que eu busquei também de informação. Vi o quanto era assertivo e que era aquilo que eu precisava, era daquela segurança e daquela base de informações, enfim, para estruturar aquele RH de fato. E aí eu contei para o meu diretor, né, mostrei para ele aquele cronograma base, e aí ele viu que poderia confiar em mim, confiar naquele estudo, naquela metodologia. Aí eu fiz a apresentação da gestão de pessoas por competências, e aí eles aprovaram para eu fazer a implantação da RH, e me efetivaram como analista de RH. Tem que ter um protagonismo na nossa carreira, independente da área onde a gente atua. Quando o resultado chegar lá na ponta, né, é mágico, assim, é muito gratificante. Tenho uma experiência já de quase 15 anos em departamento pessoal. Fui adquirindo conhecimento e me desenvolvendo dentro da área, como assistente, analista, até chegar à supervisão de pessoal. Eu tive uma breve experiência, uma psicóloga que me convidou para trabalhar com ela no recrutamento e seleção. Foi em torno de 6 meses, foi a minha primeira experiência mesmo com a área de RH. E saí daquela rotina que eu estava inserida já há tantos anos, eu me sentia um pouco limitada porque eu não conseguia desenvolver as pessoas. Fez com que eu saísse um pouco da caixinha, né? E foi ali que eu fiz a versão gratuita, que foi 1 semana. Era o Maratona RH na Prática, ainda não tinha o nome atual, né, de agora. Cada apresentação mesmo que tu fazia, ela me encorajou. Decidi desenvolver um treinamento para a liderança lá da empresa que eu estava trabalhando. Tentei, assim, não procrastinar, sabe? Não deixar o medo me paralisar. Em julho também, eu troquei algumas mensagens com alguns gerentes que eu trabalhei, inclusive a empresa que eu estou hoje. Contei que eu tinha decidido mudar de área. Eu acabei pedindo o desligamento da empresa que eu estava e em fevereiro retornei, na verdade, para essa outra empresa, mas com uma proposta de trabalho diferente. Não mais de departamento pessoal, mas sim de já ir implantando um RH. Cheguei com tudo. E os diretores começaram a me puxar para um estratégico da empresa. Já começaram a me chamar para as reuniões já desde o início, na primeira semana já me incluíram nos grupos de WhatsApp e eu achei que, apesar do frio na barriga, ele não passou, né? Mas eu me sinto muito feliz mesmo. É como se eu estivesse vivendo o meu melhor momento profissional. Me sinto realmente realizada, né?
Bom, vocês viram aí que é possível e que é uma coisa que realmente tem impacto, é de outro nível e, obviamente, te coloca também nesse lugar de um profissional de outro nível. E, obviamente, você começa também a colher resultados de outro nível do que você está colhendo atualmente. Estou muito feliz de ter vocês aqui nessa véspera de feriado. Parabéns pela determinação e dedicação de vocês. Isso já mostra realmente que vocês estão desejando ser de outro nível, estar em outro nível, ser um profissional da nova era, que vem para realmente mudar os resultados. Dá para ver o quanto você está comprometido e comprometida com isso. Então, parabéns. Um beijo no coração.